De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre indenização aos danos morais. No estúdio, conosco, os professores Alexandre Leal e Manuel Maria. Professor Manuel, o conceito do dano moral muda com o passar do tempo? Sim, Rodrigo. O dano moral, ele é um conceito eminentemente social. E com o passar do tempo, a sociedade evolui e o conceito dos danos morais também evolui. Algo que no início do século não era considerado um dano moral, hoje pode ser considerado um dano moral, e uma determinada situação que hoje é considerada como dano moral, daqui a uma década, 2 ou 3 décadas, pode não ser mais considerado. Então esse conceito de dano moral ele é volátil e ele varia conforme a época em que as pessoas e os valores que estão sendo cultuados em uma determinada época da nossa sociedade. Hoje, quais são os danos morais mais comuns? Olha, nós temos um grande leque de situações caracterizadoras dos danos morais. Eu poderia citar aqui a questão do consumidor que tem seu nome incluído em um banco de dados indevidamente, um título que é protestado após ser quitado. Nós temos as situações de extravio de bagagens, negativas indevidas no custeio de planos de saúde, danos causados em procedimentos médicos e hospitalares e diversas outras situações que são passíveis de causar um dano moral. Professor Alexandre, um erro ao emitir o nome em um certificado, motorista atropelado por boi em evento, são alguns exemplos do que já foi avaliado pela Justiça como dano moral. É um leque vastíssimo, não é? Sem sombra de dúvida. O professor Manuel Maria acabou de elencar uma série de situações e a cada dia que se passa, com o avanço da sociedade, as novas tecnologias inclusive, a quantidade, o leque de situações que podem ensejar o dano moral, certamente sempre aumenta. Hoje, por exemplo, já se começa a discutir, já se discute danos morais que ocorrem no âmbito das redes sociais, por exemplo. Então, é um leque vastíssimo, a lei não elenca uma quantidade estabelecida, cada situação pode ou não ensejar esse constrangimento, essa dor. O que a gente tem que deixar bem diferenciado é o que seria um dano moral do que seria um mero aborrecimento, esse que não tem direito a nenhuma reparação. A gente tem casos de pedidos de indenização por dano moral baseado em caso de morte. Como ressarcir uma vida interrompida com dinheiro? Mais uma vez a gente chega no ponto de como valorar o dano sofrido por uma pessoa. E no caso da morte, isso causa ainda mais angústia do próprio magistrado na hora de estabelecer um valor específico. Eu tenho um caso concreto de uma pessoa que teve um olho perfurado em um presídio por outra pessoa. E a justiça estabeleceu o valor de 100 mil reais por esse olho furado. E tem outro caso de uma pessoa que foi assassinada dentro de um presídio também, e o valor do dano moral foi 18 mil reais. Então, um olho furado foi 100 mil e uma vida 18 mil reais. Aparentemente, não é, há uma desproporção por essa falta de critérios. Mas, na verdade, o que a gente tem que observar aqui, deixar bem claro, é que cada situação dessa tem que ser detalhadamente averiguada, as provas têm que ser analisadas, porque a gente tem que medir também a extensão desse dano, a responsabilidade da pessoa que causou esse dano. Então, por isso que às vezes a gente tem essas aparentes distorções. Aqui próximo a Campina Grande, na cidade de Queimadas, tivemos há pouco tempo, não é, a tragédia que foi a Barbárie de Queimadas, enfim, as duas mulheres que foram estupradas e em seguida assassinadas brutalmente. Uma das famílias de uma das vítimas entrou pedindo na justiça indenização por dano moral, não foi isso? Certamente. E o professor Manuel Maria, que está aqui do meu lado, deve concordar comigo que esse tipo de situação, depois de se analisar as provas, de se verificar, pelo que nós conhecemos daquilo que foi publicado pela imprensa, certamente ensejará o pagamento de indenização por danos morais, não é, professor? Com certeza. Professor Manuel, por exemplo, nesse caso da indenização, demora muito o processo, por exemplo, ao ponto em que a justiça decide
por indenizar e o resultado, por exemplo, chega o dinheiro nas mãos da família ou da pessoa, enfim, que requereu a indenização, acontece uma protelação por parte dos poderes públicos, por parte de quem deve entregar esse dinheiro, enfim, é fácil chegar a ter esse ressarcimento? Veja bem, Rodrigo, temos que distinguir as situações. Se trata do poder público, então o poder público tem seus meios de protelar a decisão da justiça. Mas se trata de pessoas físicas ou empresas privadas, o processo é bastante célere. A indenização, desde o evento danoso, contam-se juros de 1% ao mês e correção monetária. Então, a vítima, de certa forma, ela é beneficiada com a demora do processo. Porque uma indenização de 15 mil reais pode se transformar em 100 mil com o passar de 4 ou 5 ou 6 anos. Então, de um modo geral, as indenizações, se tratar de empresas privadas ou pessoas físicas, elas não demoram além do necessário. Leva-se em consideração as condições de quem deve para pagar? Sim. Existem inúmeras variantes que o magistrado utiliza para fixar o dano moral, porque embora não existam, como o professor Alexandre bem o ressaltou, não existem critérios pré-estabelecidos, mas existem máximas de experiência comum que o magistrado utiliza para estabelecer esse valor, como a situação econômica das partes, a extensão do dano, a contribuição da vítima para aquele evento e inúmeras outras situações peculiares a cada caso concreto, que caberá ao juiz da causa só pesar e estabelecer um valor que repute necessário, não para trazer aquele bem que foi tirado, mas como uma compensação em face daquele sofrimento que foi causado à vítima. Agora, professor Manuel, mudando um pouquinho de assunto, a emissão do cheque pós-datado, comercialmente denominado de pré-datado, é hoje uma das formas mais comuns de parcelamento de débito nas relações comerciais do país, movimentando a compra e venda em todas as esferas sociais. O cliente que tiver os valores descontados antes da data estipulada tem direito à indenização por danos morais? Veja bem, Rodrigo, o cheque pré-datado ele é uma desnaturalização dessa forma de título de crédito, porque o cheque, comercialmente falando, é uma ordem de pagamento à vista. E apresentado ao banco mesmo antes da data ajustada, ele será pago. De qualquer forma, o cliente só será indenizado se não houver ativos financeiros, ou seja, se o cheque for devolvido por insuficiência de fundos. Se o cheque for regularmente compensado e pago, poder-se-á falar em danos materiais, mas nesse caso não haverá danos morais. Vamos fazer mais uma pausa. No próximo bloco a gente fala sobre danos morais nas relações de trabalho.